Bom, gente, hoje eu fiz o convite super especial por uma pessoa que tem um baita currículo, né? Vamos trazer hoje aqui para bater um papo, nada mais, nada menos do que uma pessoa formada em engenharia alimentar, mestre em qualidade e segurança alimentar, está realizando aí o seu doutorado em ciência e tecnologia agroalimentar pela Universidade de Vigo, na Espanha. Para além desse vasto currículo, o Carlos também tem um canal no YouTube, onde ele abastece ali com informações, como por exemplo, tutoriais, videoaulas, ele faz podcasts, convida pessoas também para entrevistas, abastece com vídeos motivacionais e também explica um pouquinho sobre essa sua rotina, sobre esse processo que ele vem vivendo. Carlos esse ano vai realizar um grande sonho, que é subir aos palcos, né? Está se tornando aí atleta de fisiculturismo. E é justamente nesse sentido que me motivou a estar convidando o Carlos para estar participando dessa live com a gente hoje, para estar explicando para vocês como é que funciona, como é que está acontecendo esse processo de transformação na vida dele. E vou convidá-lo, vou chamá-lo aqui para participar. Olá, olá. Olá, Seja Ítala. bem-vindo, Carlos. Tudo jóia? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, muito obrigada por ter aceitado esse convite e estar aqui nessa tarde de feriado conversando um pouquinho aqui com o pessoal do Instagram. Então, esse espaço é teu e muito obrigada por estar aqui hoje. E queria começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, te perguntando como e quando surgiu esse seu sonho, esse seu grande sonho de ser atleta. Explica pra gente um pouquinho. Olá, galera. Primeiramente, muito obrigado, Ítala, pela apresentação, pelo espaço e todo mundo que está online aqui. É muito prazer, muita satisfação estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Minha trajetória de querer competir e subir nos palcos do fisiculturismo iniciou quando eu tinha meus 15 anos de idade. Eu fui procurar um tempo atrás aqui, tenho mensagens, tenho fotografias de quando queria iniciar esse processo. No entanto, quando nós temos 15 anos de idade, é um pouco delicado, sabe? É um pouco delicado porque é um esporte que acaba exigindo um financeiro alto e, por exemplo, minha mãe ia falando que parecia que criava 3 filhos, de tanto de carne que comia e sei lá das quantas. Então, mas eu sempre fui do esporte. No texto dos meus 15 anos, eu sempre tive essa vontade e eu tenho um benefício que foi muito bom, que quando eu ingressei numa academia, num ginásio, eu já ingressei numa academia de fisiculturistas. Então, desde muito cedo, eu entendi esses valores que o fisiculturismo gera para as pessoas. E na academia que eu treinava, acabaram saindo atletas que disputavam o Campeonato Brasileiro, que se tornaram altamente reconhecidos pela mídia. E isso, quando você tem 15 anos, 16 anos, acaba sendo uma excelente inspiração, certo? E a partir desse momento eu comecei a entrar nesse mundo, querer entender um pouco mais a fundo, querer conhecer, tanto que na minha cabeça era muito claro, eu só ia fazer educação física, educação física, educação física, educação física. E se você entrasse no meu quarto, tinha um mapa do corpo humano pregado na parede, que eu ficava estudando todos os músculos, entendendo a biomecânica e minha mãe achava normal, mas era bem estranho. E era consumindo isso o dia inteiro, sabe, galera? Até que chegou um ponto na minha carreira, na minha vida, que eu falei assim, opa, fazer educação física vai me deixar mais fechado nesse mundo. E eu não quero entender somente disso, eu quero entender de outras coisas também. Então, por isso que eu acabei não ingressando na parte da educação física e tudo mais.
No entanto, meu sonho, meu objetivo, assim, eu lembro, eu tenho isso fortemente presente na minha memória, de eu estar treinando com 15, 16 anos, já me vendo nos palcos. Então, já me vendo subindo, já me vendo competindo, já me vendo todo aquele cenário que, que, que eu imaginava, idealizava na minha mente, né? Nessa época, eu já começava a acordar às 5 horas da manhã, para começar a fazer cardio e fazer tudo isso, conciliando com a escola. Então, foi uma chama que acabou apagando ao longo do tempo, mas ela veio e reacendeu tudo novamente nesses tempos. Então, foi assim que eu quis ingressar nesse mundo. Carlos, era justamente isso que eu queria te perguntar, porque esse sonho nasceu de criança, ainda garoto, lá por volta dos 16 anos, né, ali adolescente, e você está indo para palco agora, realizando esse grande sonho aí alguns anos mais tarde, né? Houve ali uma quebra no meio de tudo isso. E em que momento, para você, é motivação e em que momento é disciplina? Explica pra gente como que funciona isso para você. Como se manter motivado ou se vai na base da disciplina mesmo? Olha, a disciplina é algo que é constante. Você tem que ter, sabe? Eu aprendi que eu sou um sujeito que, independente da área que for, seja para estudar, seja para treinar, eu não posso contar com a sorte. Eu aprendi isso muito fácil na faculdade, enquanto os amigos meus precisavam estudar pouco, eu sempre precisei estudar muito para gerar pouco. Não gerava muita coisa, não. E ao longo do tempo fui entendendo, né, um pouco a fundo como funciona isso de disciplina. Hoje em dia se fala muito sobre essa questão da motivação, né? Muito se fala dessa questão de que a motivação não vale grande coisa, o que vale é a disciplina. Mas eu sou uma pessoa que eu me automotivo constantemente, tá? Desde a música do alarme que eu acordo, começo com motivação. Desde o material que eu consumo na internet é de motivação. Então, eu gero um meio de motivação ao meu redor que sempre me permite estar motivado. Então, muito se fala hoje. Que você usa para se manter motivado. Exato. Então, Então, essa motivação eu aprendi de duas formas. Eu utilizo desde a motivação dos outros e a minha motivação mesmo. Se vocês abrirem no meu canal do YouTube, tem vídeos meus estudando. Só estudando. Eu me gravo estudando. E tem vídeo que tem acho que umas 150 visualizações. E pode ter certeza que umas 70 são minhas. Eu mesmo estudo comigo mesmo. Porque eu me vejo como. Eu me automotivo dessa forma. Eu falo assim, poxa, nesse dia eu tava estudando, tava chuva, tava, tava assim, assado. Poxa, era de manhã. Por que agora eu não posso estudar? Então, eu tenho sorte de. Sorte não, mas com o tempo fui entendendo os gatilhos mentais que funcionam comigo e eu alimento esses gatilhos. Tanto que muitas músicas que eu ouvia quando eu tinha 15 anos, que me motivava muito, hoje em dia continuam me motivando. Então, são outros tipos de gatilhos, sejam na parte mental de música, que te ajuda a dar um boost, tanto que as minhas playlists sempre são as mesmas, ou até mesmo consumindo material. Então, eu acredito que o conjunto da motivação e da disciplina é algo que é muito poderoso. Por que acontece? eles caminham lado a lado, né? Exato. No dia que você não tem a motivação, você tem a disciplina. E a disciplina, ela Você precisa da motivação para dar o primeiro passo, né? E você precisa de um motivo para dar o primeiro passo, que é um motivo para ação. E aí, a partir do momento que você tem esse motivo para agir, não serão todos os dias que você o terá, aí você carrega na disciplina. e Muito uma bacana. coisa que quando a gente quebra a palavra motivação é que os motivos são muito claros na minha cabeça.
Então, isso não me geram dúvidas que eu quero buscar isso por causa disso. Então, isso é muito importante para a gente saber o que a gente quer, porque isso, com certeza, a palavra motivação vai te gerar muito mais impacto. Maravilha, maravilha. E agora, em relação a essa sua fase de preparação, né? Agora, de fato, esse ano você iniciou o processo de preparação para subir no palco e participar do seu primeiro campeonato como atleta de fisiculturismo, né? Conta pra gente qual é a categoria que você vai competir, como começou a fase ali, primeiro de off, depois de cut. Explica pra gente as principais diferenças ali na sua dieta, na sua rotina de treinos, de cardio. Conta pra gente como que tá essa fase de preparação. Ok. Em termos dessa parte da preparação, parece que minha preparação ela começou de um off e ia para um cut, mas na verdade minha preparação começou a partir do momento em que eu recebi meu primeiro salário aqui em Portugal. Foi o momento em que eu falei assim, poxa, agora eu recebo dinheiro, um bom dinheiro, e com esse dinheiro eu consigo contratar um coach. Então esse processo que eu estou vivendo agora é consequência de 2 a 3 anos atrás. Então, a partir do momento em que eu comecei a viabilizar, começou a entrar dinheiro aqui para mim em Portugal, eu falei assim, eu vou agora investir nos meus objetivos pessoais. Então, eu fiz um cut, um book, um cut, um book, um cut, um book, para chegar nesse estado atual. Então, e colocando em pauta esse último estágio, né? Esse último estágio de booking, para quem não conhece o Booking, você acaba ingerindo grandes quantidades de caloria no seu corpo. Essas grandes quantidades de caloria acabam acumulando energia que geram um meio propício para vocês ganharem massa muscular. Por quê? Porque você tem mais energia, consequentemente você tem mais força e consequentemente você consegue gerar mais hipertrofia, ok? Então aí tá lá, viu meu Booking, parecia um porco rolete aí, mas foi necessário. Eu incrementei nesse booking 27 quilos. E para mim, eu sou um sujeito que eu não tenho dificuldade em comer. Então, se você me der um prato com 1,5 kg de arroz e 7 ovos, eu vou mandar bala. E daqui 2 horas eu mando bala de novo. Eu não tenho dificuldade em comer. Isso é um benefício. Se você deseja se transformar em um fisiculturista pesado, de peso, eu falo de massa magra, você necessita comer, tá? Um problema muito pessoal é que acha que come muito, mas na verdade, muitas vezes vocês comem pouco. E porque se você come pouco, você tem pouca energia para treinar, tá? Então, por exemplo, muitas vezes agora eu estou no estado de pouca comida, mas essa pouca comida acaba sendo, às vezes, muita comida para outras pessoas. Então Muito individual, né? Muito individual. Exato, é muito importante vocês saberem, terem essa ideia dos macro e micronutrientes de acordo com seus objetivos. E esse booking foi basicamente no último ano, né? Foi um processo de ganho de massa. E agora a gente começou o cutting, que é basicamente, eu já estou no cutting, se eu não me engano, fazem umas 14 semanas. Já foi, agora não sei de cabeça, mas temos mais 7 semanas para o campeonato. Então agora é que a mágica acontece. E é isso. Por exemplo, durante esse processo, obviamente que existem grandes desafios, especialmente como a gente não faz isso somente na vida, né? Eu não sou atleta, eu tenho minha profissão, eu tenho minhas atividades. Então, um ano atrás, ano passado, eu fiz um teste de fazer um cutting para ver se eu conseguia conciliar minha vida de trabalho com a minha vida de atleta. E foi um super sucesso. Foi um super sucesso, consegui. Então, esse ano eu estou tranquilo, eu sei que eu dou conta. E processo agora de secagem. Dentro desse processo de secagem, né, da secagem, conta pra gente as principais ali diferenças entre o que você estava ingerindo em off e o que você está ingerindo agora em cut, só para a galera aqui ter uma noção a nível de quantidade de comida,
para a gente ter uma noção. Principalmente foca também nessa questão do carboidrato, né? Que é o que a gente verifica que os atletas têm maior restrição agora nesse período perto de competição. Conta pra gente essas principais diferenças na dieta que aconteceu de lá para cá. Certo. Então, o processo, o meu metabolismo basal, eu já fiz um teste. O que é o metabolismo basal? É o metabolismo que você tem fixo, seu custo fixo diário de calorias. Então, ele chega ali a 4.000 calorias, mais ou menos, meu metabolismo basal, que é o que eu necessito para me sustentar, para sustentar minha massa, por exemplo. O que eu gasto, meu gasto constante, mais fácil. Na época do Booking, eu estava com cerca de 5.500 calorias a 6.000 calorias, 6.200. Era basicamente, eu acordava, digestão muito alta de calorias. Para vocês terem uma ideia, eram quatro marmitas de 1 quilo de arroz e 8 claras. Então, mais disso tinha 100 gramas de arroz, 100 gramas de aveia, perdão, com whey, não, com claras, e à noite carne e mais 1 quilo de arroz. Então, vai arroz aí. E uma pizzinha sempre que cabia. Era por aí. O que acontece? Eu tava aqui pensando que a fonte de gordura é sempre mais controlada, né? Bastante proteína, bastante carboidrato e a gordura sempre mais controlada, tanto que você utilizava claras e não utilizava um ovo inteiro, né? Exatamente, exatamente. Aqui em Portugal a gente encontra facilmente as claras líquidas. Então, como você acaba gerando um meio muito propício de acúmulo de energia e eu jogar muita gordura, para mim não é legal. Para mim eu acabo Uhum. ficando com a oleosidade na pele, sai espinha, e isso é uma forma do corpo se manifestar que ele não está num estado ótimo, né? Num estado saudável. Eu que não tenho propensão a espinha nem nada. E no cutting, essas 5.000 ou 6.000 calorias atualmente estão 2.100 calorias. Então, antes eu comia pegava minha bag de marmita, cabia somente 2 marmitas minhas, agora cabe 8. Então, agora é pouquinha comida, pouco carboidrato, uma proteína consideravelmente semelhante de antes, porque a proteína ela é muito importante, porque ela gera saciedade. Ela tem o poder de saciar a gente e manter a massa magra, que é o momento que agora eu preciso manter a massa que eu construí durante o booking. Então, agora a comida é bem pouquinho, para vocês terem ideia. Antes eu comia 1 quilo de arroz, agora meu arroz é 100 gramas. Eu tenho duas 100 gramas e uma refeição com 150 gramas, perdão. Então, é uma diferença muito grande e se você tem que contornar ali com os vegetais, com as folhas, para te gerar um volume. E o volume te gerar uma saciedade. Então, essa é basicamente uma diferença bem resumida das fases. E você verifica dificuldade nisso a nível dessa transição de uma fase de muito e uma fase, de uma redução drástica a nível de quantidade de comida, né? Qual que é a maior dificuldade para você? Tem um período do dia que você sente mais fome? Como é que é isso para você? Dessa vez eu fiz uma estratégia um pouco diferente, que eu fiz uma dieta de transição, então eu não peguei, pumba, cortei do nada tudo, eu fui diminuindo aos poucos até chegar em valores calóricos bem baixos. Então, por exemplo, eu estava com 5.000 calorias, desci para 4, 3.500, 3, e assim foi sucessivamente descendo. É muito importante porque o nosso estômago ele dilata. E conforme você vai diminuindo o volume de alimento, ele vai voltando para o tamanho original, menor, ele tem essa capacidade de elasticidade. E com isso, você acaba não sentindo tanta fome também, certo? Então, essa foi uma estratégia. E as dificuldades acabam sendo que
é a fome, né? Você tem que contornar a fome com a água, acabar bebendo muito líquido. Mas, ao mesmo tempo, o cutting é um processo que eu tenho muito mais empenho mental também. Minha mente no cutting funciona 1000 vezes melhor, eu fico muito mais rápido, mais atento. É um modo... Tem livros que falam que é o modo instintivo, né? A Que é um ciência modo que... explica isso, né, Carlos? Que quando a gente quando a gente faz um consumo bastante elevado de carboidrato, interfere diretamente na nossa função cognitiva. Principalmente quando a gente faz consumo de carboidratos aí refinados, açúcares industrializados. Então, isso está diretamente relacionado também à redução da nossa performance cognitiva. E quando. Por isso que a gente rende tanto de manhã quando a gente está em jejum, né? Porque a gente está ali com essa ausência desse macronutriente, então a gente consegue ter uma performance cognitiva, consegue performar melhor. E é engraçado que a ciência explica isso, mas a gente verifica isso no nosso corpo, né? Quando a gente está numa restrição de carboidrato, a gente consegue, a nível cognitivo, performar melhor. O que eu digo é assim, não é restrição de zerar carboidrato, né? A gente tem um consumo inferior, né? Não é o zero carb, seria o low carb, né? Quando nós falamos de performance mental e capacidade cognitiva, existem dietas que possibilitam, por exemplo, o jejum intermediário, o jejum intermitente, né? Você acaba consumindo ingestão de energia, carboidrato depois de um período, outros tipos de macronutrientes também. E são formas, né? São formas, mas eu acho que o importante é nós conseguirmos ter uma dieta que você consiga manter suas atividades diárias, né? E sem influenciar fortemente. É isso. E sobre essas atividades diárias, que aqui já pude explicar para o pessoal o seu vasto currículo. Atualmente você está fazendo o doutorado e sabemos que isso exige demais, né? É uma rotina bastante puxada, né? Então, como que você faz para gerir e ter alta performance, tanto na carreira profissional, que está em alta performance, como agora se tornando aí um atleta de fisiculturismo que também precisa viver em alta performance? Como que você faz para gerir esses dois lado a lado em alta performance em ambos? Antes para mim, agora me encontro numa situação mais fácil, porque antes eu tinha o cargo de pesquisador, de investigador e também realizava o doutorado, né? Então, a partir desse mês, eu começo nessa fase de realizar só o doutorado, então ficou algo muito mais leve para mim, saiu uma carga de trabalho bem maior. E em termos de organização, de gestão de tempo e poder ser eficiente, eu utilizo um método que se chama GTD, que é o método de organização. E quem quiser pesquisar, é um livro desse tamanho, dessa grossura, que ensina um método para você ser eficaz no seu trabalho. Basicamente, é um método que você tem que ter uma agenda ela é constantemente alimentada diariamente Nossa, e com ordem. vou colocar aqui nos comentários. É Growth É isso? e é GTD. Uhum. Que é para o pessoal poder verificar. Ok. É Getting Things Done. Então, é um método que eu utilizo já faz muito tempo sobre ordens de prioridade e tudo mais. E isso é espetacular para mim, porque eu consigo despachar tudo que eu necessito em ordem de prioridade e de acordo com as necessidades que eu tenho. Então, é dessa forma. E, por exemplo, eu entendo os meus horários que eu sou mais produtivo também, que é pela manhã. Exato. Então de começar a trabalhar cedo e começar sempre pelos trabalhos mais pesados, que exigem maior... E ao longo do dia eu vou distribuindo as minhas tarefas que requerem menos carga mental para o final do dia. Eu já estou um pouco mais cansado. Sim. O final do dia geralmente é o treino, né? Como é que você faz? Cardio, trabalho, final do dia treino? Como é que é a sua distribuição? Atualmente eu acordo,
eu acordo, eu faço minha meditação, eu evito pegar o celular logo que eu acordo. Eu atualmente comecei a ler a Bíblia, então eu dedico esse tempo de meditação, de leitura, de conexão com Deus e tudo mais. E só depois eu preparo, eu tomo o shot que eu aprendi com a Ítala, e, e eu preparo um café, pego meu café e venho trabalhar. E eu começo a trabalhar ali por volta das 4h50 e estendo o meu trabalho até umas 6h50, que é o horário que eu já boto tênis e vou pro cardio. Pum. Cardio em jejum, né? Tá, cardio em jejum, eu faço 45 minutos, 130 batimentos. E chego em casa, tomo um banho, como meu café da manhã, que são 4 ovos somente, e vou pro trabalho. Vou trabalhar no físico, né? Ali no instituto. Trabalho até meio-dia. Meio-dia eu como uma marmita e volto pro trabalho. E acabo saindo do trabalho por volta das 5h30, 6 horas, que é o momento que eu venho para casa. Faço uma refeição pré-treino, que é um scoop de whey e 120 gramas de frutas vermelhas. E durante o processo de pré-treino, eu começo já a mentalizar e visualizar todos os exercícios e tudo que eu vou fazer no ginásio, para eu chegar somente executar. Então, isso torna muito mais fácil, porque você já sabe o que você vai fazer, nas cargas que você tem que fazer. Então, E nesse processo você não vai se automotivando também, né? Porque não são todos os dias igual. Às vezes a rotina de trabalho é um pouquinho puxada, às vezes acontecem algumas coisas ao longo do dia que a gente não esperava, alguns estresses, alguns fatores assim externos que acabam mexendo um pouco com a gente e desestabilizam um pouco. E nesse sentido, quando você sai do trabalho, você já vai mentalizando a sua próxima atividade, que é o treino, e você já vai se automotivando para ela. exatamente, exatamente. Essa ação da visualização, eu acho que é algo fundamental, sabe? Eu comecei nos últimos tempos a fazer um exercício, como eu já tenho tudo definido. Obviamente que tem as coisas que aparecem do nada para você resolver os problemas, né, os caos, mas no método eu já tenho tudo definido quais são as minhas tarefas diárias. Então, ao acordar, antes de sair da cama, eu faço minhas orações, mas só que eu visualizo meu dia todo já porque eu sei como vai ser. Então, eu já me preparo mentalmente para as atividades todas que eu vou executar. Então, eu acho isso fundamental, porque você sabe exatamente o que você tem que fazer, como você tem que fazer. E é exatamente, depois a gente continua, entra no modo execução, né? E vai para cima. Maravilha. E quando vê os resultados, né? Conforme você vai enxergando os resultados, aí ninguém para, não tem como parar, porque quando a gente vê os resultados, não tem fator mais motivacional do que você olhar no espelho e de fato ver os resultados, né? Isso é maravilhoso. Carlos, a nível da sua formação, que é bastante extensa na área alimentar, você acredita que a tua formação tem algum impacto positivo, teu conhecimento na área alimentar e também já na área da saúde, que você também vem trabalhando com isso, você acredita que representa ali benefícios a nível da sua vida como atleta? Eu acredito que as minhas formações me geraram um pouco conhecimento em termos de saúde, bem-estar e essas coisas como um todo. Eu faço essa comparação porque eu tenho muitos colegas engenheiros de alimentos e são Uhum. poucos que têm a concepção e a ideia de que é exatamente uma composição de um alimento, além de um macro e micro e fibras. Então, Uhum. o alimento em si, isso é uma reflexão que eu tive um tempo atrás, que ele, sabe o carro, o avião, tem a gasolina, né? O alimento é a nossa fonte de energia. Então, é algo que é grandioso, sabe? Muito pouco se fala no Brasil sobre engenharia de alimentos, né? Mas a engenharia de alimentos
é a engenharia que estuda a energia humana. Se vocês forem parar para ter essa percepção. E essa energia humana, ela não é somente quilocalorias. É uma energia que ela é constituída por diversos mediadores e também o fator calórico. E esses mediadores, e especialmente essas substâncias que complementam a energia, a gente aprende muito pouco na universidade e eu fui me aprofundar isso mais no mestrado e agora no doutorado. Como a minha parte, dos meus know-how, as áreas que eu mais estudei foi bioquímica. E a bioquímica, quando eu comecei a estudar bioquímica, eu logo me apaixonei. Porque eu já estudava muito bioquímica antes de entrar na universidade. Então, quando o professor lá na faculdade chegou e falou assim, anabolismo, eu falei assim, isso aí é construção de massa muscular. Uhum. E tanto que eu tive alguns conflitos com alguns professores da universidade em que eles falavam coisas que eu discordava e discordava levando papers. Então, professores de qualidade de vida, algumas matérias como Fundamentos de Nutrição, que falavam coisas que eu não concordava, que eu já tinha estudado, eu levava papers e... Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque nem todo mundo é da nossa área. Então, paper, gente, nada mais é do que artigo científico. Então, ele levava a comprovação científica. Nem todo mundo aqui é da nossa área, então eu vou explicar o que é um paper. Certo. E, obviamente, que isso gerava muito conflito durante uma aula, né? Mas só que eu ficava indignado dos professores falando informações desatualizadas. Então, eu acredito que acabaram, na minha formação, no meu conhecimento, a profissão, no começo do bacharel, não contribuiu tanto, mas no mestrado e no doutorado entrou com tudo. Eu comecei a entender melhor relações, especialmente como eu trabalho com a parte computacional de interação, então eu preciso ter uma grande percepção de bioquímica e isso me fez gerar mais interesse e estudar a fundo algumas vias que me permitem me aprofundar nesses fundamentos. E no doutorado, aí estourou, né? Porque eu comecei a ter um contato bem grandioso com esse mundo alimentar e todas as técnicas e tudo mais. Então agora eu me encontro numa fase que eu acredito que eu estou entendendo e me aprofundando como nunca. Muito bom. Excelente. Carlos, para finalizar a nossa conversa, esse nosso bate-papo, você já falou um pouquinho que você faz o consumo ali de whey protein, mas eu queria saber um pouquinho sobre a sua suplementação. Como que está a sua suplementação hoje? E se teve alguma diferença entre o período de off, período de cut, a nível de suplementação? O que que você suplementa hoje? Eu atualmente suplemento bastante coisa, muita coisa mesmo. Em termos de suplementos alimentares de cápsulas, eu faço ingestão de multivitamínicos, vitamina C, vitamina D, vitamina E. Também eu consumo policromato de cálcio, se eu não me engano. Só verificar aqui rapidinho. Policromato de crômio, perdão, que é para te ajudar na sensação ali de doces, e isso dá uma boa segurada também. Ômega 3, essencial. Ômega 3, ômega 6, ômega 9, especialmente o 3. E consumo meus gengibres em pó, minhas cúrcumas, minha ashwagandha, minha moringa. Os antioxidantes. Exato. Eu comecei a fazer um teste que me ajudou bastante. Comecei a consumir ele cerca de 2 até 3 vezes no dia, dependendo da necessidade que eu preciso nesse dia. Especialmente quando eu preciso de um boost cognitivo. Eu acabo fazendo o consumo deles em diferentes times do dia e eu achei isso bem válido também.
Uhum. Sim, principalmente a ashwagandha, que ela é adaptógena, ela modula a resposta ao estresse. E o outro, o suplemento que você tinha falando, que você tinha falado que estava consumindo é o picolinato de cromo, né? Isso. Que ele é muito bom para essa questão de eliminar, digamos assim, a vontade de comer doce, né? Quando uma pessoa tem vontade de comer doce, ele acaba preenchendo, melhorando essa vontade de comer doce. E também você faz o consumo de whey protein também, né? Sim, exatamente. Creatina, Whey protein e creatina. que são E os mais básicos. no off-season eu no off-season não consumi whey protein, basicamente, foi muito pouco. Eu buscava mais as fontes ali de naturais, não naturais, mas biológicas, não processadas, como carnes, ovos, essas coisas todas. Foi mais Uhum. porque, por exemplo, no off-season, querendo ou não, o peso do alimento contribui também, o volume dele de peso, não somente o macro. Então, eu fiz esse teste, eu gostei de consumir dessa forma. Tanto que no off-season a gente tem uma possibilidade de ter alimentos mais palatáveis, mais frutas, essas coisas. Então, no cutting acaba ajudando bastante o whey por causa disso, né? Por causa de ter uma sensação de doce ali. E no off, eu consumia muitas frutas como abacaxi, que tem a bromelina, ajuda na digestão, enzimas Sim. digestivas, enzimas Uhum. para ajudar a processar tudo aquilo. E vitamina C, muito importante, especialmente a gente que mora na Europa, quando começa a época do frio. Batata, se eu tomo vitamina C, se eu paro de tomar vitamina C, às vezes eu fico doente. E se eu tomo, nunca fico. Se você com 500 miligramas está ficando doente, tenta subir para 1 grama, que com certeza Uhum. dormir e 1 grama ao acordar. E multivitamínico, somente. Uhum. Excelente, excelente. Bom, Carlos, olha, eu agradeço imenso a sua participação aqui. O Carlos, que é um cara extremamente disciplinado, ele é uma referência de disciplina. Posso dizer, eu não sei se você sabe, Carlos, mas você é um grande incentivo para mim na área do fitness. É uma das pessoas que eu vejo e me inspiro. E muito obrigada por ter participado dessa live, por ter trago um pouquinho da sua rotina pra gente, um pouquinho das suas estratégias, um pouquinho de como você faz para organizar e gerir sua rotina a nível de rotina profissional, com essa rotina da parte do fitness e sempre em alta performance, agora se tornando um atleta. Desejo muita sorte para você nesse seu primeiro campeonato. Com certeza vai ser um sucesso, assim como tudo que você faz. Muito obrigada mesmo por ter participado aqui dessa live com a gente. Nós estamos na semana do projeto Transformação, a gente está na semana das inscrições e esse primeiro convidado que eu trouxe vem justamente em encontro a isso, né? A passar para a gente como que funciona esse processo de transformação. Então, muito obrigada por ter participado dessa live aqui com a gente. Um beijo para todo mundo que esteve online aqui com a gente até agora. Muito obrigada pela presença de vocês. Aqui em Portugal, feriado, vocês aí despendendo um pouquinho do tempo de vocês nessa tarde de feriado. Vocês aí do Brasil, no horário do almoço, dedicando esse tempinho para estar aqui ouvindo um pouquinho a gente, ouvindo um pouquinho também sobre a rotina do Carlos. Carlos, deixa pra gente o teu Instagram, o teu canal do YouTube, como que as pessoas fazem para te encontrar. Quem gosta desse tema, quem gosta dessa área do fitness, quem quer acompanhar esse seu processo, como é que faz para te acompanhar? Deixa pra gente. Então, galera, primeiro gostaria de agradecer aí novamente pela oportunidade, por estar querendo me dar esse espaço e trocar essa ideia. Também você é uma grande inspiração para mim, pode ter certeza absoluta. Todas as minhas redes sociais é Carlos Seite, desde o YouTube ao Instagram, ao TikTok também. Tenho alimentado todas as redes sociais com esse tipo de conteúdo. No caso do YouTube, eu estou com uma minissérie que foi inclusive lançado mais um episódio hoje, que é uma minissérie que eu estou chamando de O Processo. Então, acaba sendo
mostrando um pouco ali da minha rotina. O último vídeo que eu lancei agora foi que eu fui para um evento em Coimbra, que inclusive a Ítala foi, e mostrei como que faz para conciliar viagem, trabalho e esse lifestyle. E se eu puder deixar uma palavrinha aqui para a galera, curta o seu processo, seja a fase que você tiver na sua vida, curta ela, que a vida passa muito rápida e tudo é possível. Basta você ter dedicação, persistência e resiliência. Tá? Muito obrigado pelo espaço. Qualquer coisa que vocês queiram, pode me encaminhar um direct aqui que eu tô de portas abertas para responder todo mundo e da melhor forma. Excelente. Gente, muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Um beijo enorme para vocês. Uma ótima restinho aí de feriado para quem está aqui em Portugal e um ótimo dia para quem está aí no Brasil. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.